Olá, boa tarde. Hoje é dia 20 de julho de 2018, no ar mais um programa Fundos Imobiliários, aqui ao vivo pela Infomoney TV, também pelo Facebook do Infomoney. Olha, hoje a gente vai ter uma conversa aqui de uma riqueza extraordinária. Vamos falar sobre a dinâmica da cidade de São Paulo, como ela se desenvolveu comercialmente ao longo dos últimos 40 anos e com quem não só enxergou, mas com quem atuou, com quem viveu nisso. Daqui a pouco eu converso com o Manfredo Costa Neto, que é diretor da Newmark Brasil, que eu vou brincar aqui, o homem de 4 bilhões e meio. Ele fez uma estimativa de quantos negócios ele já fechou no mercado imobiliário ao longo desses anos, deu mais ou menos isso aí. Ele vai contar essa história com requinte, com qualidade já já. Deixa eu falar dos fatos relevantes da semana e de alguns destaques para a gente poder conversar com o Manfredo. Tenho certeza que você vai adorar essa conversa. Olá, fatos relevantes no dia 16 de julho, o edifício Galeria, que é administrado pelo BTG Pactual, diz que recebeu aí R$ 484.292.027 da Secretaria de Estado de Cultura, como parte do pagamento de aluguéis atrasados, multa, atrasados, enfim. Isso gera um impacto positivo na receita do fundo de 34,08%, um impacto positivo no rendimento de 109,7%, e esse valor vai ser distribuído ao longo do segundo semestre. Então não vai ser uma distribuição de uma vez só, vai ser escalonado ao longo do segundo semestre. Também, no mesmo fato relevante, anunciaram um novo contrato de locação por 123 meses e tem carência e desconto em linha com o praticado, ou seja, não está dito exatamente qual é o prazo de carência, nem qual é o desconto. A vacância vai cair para 20,9%, o impacto positivo na receita do fundo vai ser de 4,15% e no rendimento de 13,36%, após o período de carência que a gente não sabe qual é esse prazo. No dia 19 de julho, o TB Office e o TBOF 11, que é também administrado pelo BTG Pactual, anunciou que o fundo recebeu R$ 796.517.008 da Prefeitura de São Paulo, como créditos de IPTU do imóvel. Então isso gera um impacto positivo no rendimento de 44,88%, que vai ser distribuído também ao longo do segundo semestre. E anunciou ainda que a administradora busca novas restituições de IPTU, ou seja, tem uma assessoria jurídica lá com algumas argumentações frente à prefeitura para tentar receber IPTU que ela entende tenha sido pago a maior. Já conseguiu receber uma parte e busca receber ainda mais. E no dia 18 de julho teve o fato relevante do Mérito Fundo Imobiliário, que é administrado pela Planner, anunciando a suspensão dos negócios das cotas na B3 em função da deliberação 795 da CVM. Eu não vou falar disso agora, porque antes de entrar ao vivo aqui eu gravei um programa especial para falar sobre este caso. Então, olha, tem quase 30 minutos de programa falando tudo sobre o que aconteceu. Nesse programa agora ao vivo eu não vou comentar. Depois você assiste, logo logo vai estar na home do Infomoney, um programa só sobre este caso da Mérito Investimentos. Desculpe. Destaques. Você consegue pôr na tela aí? Isso, obrigado. Número de fundos imobiliários. Então, boletim do mercado imobiliário da B3. Ó. 368 fundos imobiliários ao todo em junho, sendo 154 listados em bolsa. Patrimônio líquido total de 80 bi. Dos listados em bolsa, o valor de mercado atinge 45 bilhões. E no número de cotistas, mais um crescimento que sempre nos deixa feliz aqui, ó, 161.422 cotistas. É muito pouco em relação ao potencial, mas eu fico sempre feliz quando eu vejo que vem aumentando o número de brasileiros que investem em fundos imobiliários. Crescimento de quase 4% de um mês para o outro. Antes da conversa, quero te falar do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso online que eu gravei em parceria aqui com a Infomoney Educação. Você compra o curso, tem acesso por 12 meses a todo o conteúdo que tem mais ou menos 9 horas. Então você pode assistir quantas vezes quiser, no momento que quiser, ao longo de 12 meses. Se tiver dúvida, manda a dúvida para mim. Você vai mandar a dúvida por escrito no sistema, eu mesmo vou responder as suas dúvidas. Vai entender a parte jurídica dos fundos, onde eles investem, como montar e gerir a sua carteira e como fazer a declaração do imposto de renda. Vai lá que eu tenho certeza que você vai sair melhor e investir conscientemente depois de ter feito o curso. Para quem está começando, desses novos investidores, conhece gente que você quer trazer também?
Então, passe para ele o Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários. É um e-book que eu escrevi em parceria com a Infomoney. É gratuito, basta acessar aqui neste endereço que está na sua tela. E também vá lá na minha página do Facebook, bater um papo comigo. Você encontra o e-book lá, encontra informação, encontra esses programas anteriores. Vai lá, deixa um recado, fala o que achou do programa de hoje, o que achou do bate-papo com o Manfredo, que começa agora, felizmente. Sr. Manfredo, muito obrigado por vir aqui, estou muito feliz mesmo de saber que a gente vai levar ao ar tantas histórias e tanta riqueza que o senhor vem trazer, viu? Agradeço. Muito obrigado. Se apresenta, fala para as pessoas, são quantos anos de experiência nesse mercado imobiliário? Desde 1971. Desde 71? 71. Atuando como corretor de imóveis? Não. Em 71, eu me formei em 70. Em 71, fui trabalhar numa construtora de um amigo, e que ele não queria gente do mercado, ele queria iniciar um processo Legal. de uma corretora nova no mercado, porque ele tinha muito terreno em Jundiaí. Então fomos construir edifícios em Jundiaí com financiamento do extinto BNH, Sim. né, que era um banco de primeira linha. Ele financiava as próprias construtoras. Uhum. E foi uma experiência muito boa. E assim começou o conhecimento Assim no mercado imobiliário. Aí não paramos mais, né? E aí 40 anos depois é diretor da Newmark hoje em dia? Não, passamos tive uma corretora de imóveis chamada Quartier, na época da implantação da Avenida Faria Lima. Uhum. Então nós comercializamos muito edifícios na implantação da Faria Lima. A história que está aqui. Isso foi em já. 1973, nós começamos com a Quartier. Que legal. Né? E a Quartier, ela foi a rainha, não é da Paulista, mas foi a rainha da Faria Lima. Sim. E nós fizemos muitos negócios de pequenos conjuntos lá. E foi uma grande crise, numa época de grande crise no mercado imobiliário, na década de 70. Uhum. Mas não crise econômica, porque nós estávamos no milagre brasileiro na época, mas era uma crise por falta de infraestrutura de telefone na cidade. Então os prédios ficavam vazios, de escritórios vazios, por falta de telefone. Essa história é sensacional, atenção. A Faria Lima estava sendo desenvolvida naquele momento, tinham prédios sendo entregues com prédios modernos para a época e tal. E não conseguia vender ou alugar porque não tinha telefone. Não, vender se vendia. Os investidores, coitados, eles compravam na planta, né? Se construía o prédio, e depois eles queriam alugar, mas não tinham o tomador, porque o tomador, escritório sem telefone, não é escritório. Não é escritório, ainda mais na época em que só havia telefone. Só telefone, telex, né? Na época era tudo fios telefônicos. Né? E como que fazia para conseguir alugar? Nós comprávamos telefone através da bolsa de telefone. Sim. Existia uma bolsa de telefone, e colocávamos o telefone no escritório para poder alugar os escritórios. Mas não tinha o cabeamento na rua, tinha que dar um jeito. Esse era o problema. A Telesp não tinha como colocar, porque era um investimento muito alto para poder atualizar as comunicações em São Paulo. Então, por isso que vinha aqueles planos de expansão, aquela coisa. Exatamente. Depois teve a privatização, né, da telefonia, que resolveu o problema dos telefones. Antes disso era terrível. E antes da gente passar o cronograma aqui que o senhor preparou, me fala dos fundos imobiliários. Hoje, o senhor conhece, já investiu em fundo imobiliário, como que enxerga a participação dos fundos imobiliários nesse mercado que o senhor viu nascer? Não, os fundos imobiliários é uma grande solução para o desenvolvimento de edifícios de escritórios ou investimentos imobiliários, né? Logísticos e de infraestrutura. Hoje tem fundos para todo tipo de investimentos. Né? Na época que nós começamos, não existia fundos imobiliários. Aliás, o primeiro fundo imobiliário foi idealizado pelo doutor falecido Alfredo Matias, quando ele idealizou o Shopping Iguatemi. Nessa época, o Shopping Iguatemi foi vendido em cotas para pequenos investidores que compravam as cotas numa inovação do comércio em São Paulo, que foi o Shopping Iguatemi. E o senhor ajudou a vender? E eu cheguei a vender. Eu estudava na época no Mackenzie
e ele chamou mais de 3.000 corretores de livros, de carro, e fez uma grande convenção de vendas, e esses corretores foram ao mercado e venderam as cotas do shopping para os próprios amigos e familiares. Então foi um sucesso de venda. Que ano que foi? Isso foi em 1966, por aí. Praticamente o primeiro fundo imobiliário do Brasil, então. Do Brasil. O senhor disse que ele trouxe mais ou menos com a ideia do que ele tinha visto nos Estados Unidos. Ele foi buscar essa ideia de shopping nos Estados Unidos, trouxe para cá e também no formato que eles faziam lá. De vender em cotas. De vender em cotas. Né? E não sei por que esse exemplo não foi repetitivo. Quer dizer, foi repetido em juntar alguns investidores para fazer prédios. Sim. Mas você pulverizar as cotas ou frações ideais para uma multidão foi a idealização do Alfredo Matias. E ele foi idealizador também do Senesp, o Centro Empresarial de São Paulo. Um imóvel que pertence a fundos imobiliários. A fundos imobiliários e também a fundos de pensão. E falando nisso, tem um imóvel que hoje pertence ao BC-Fund, que é um dos maiores fundos do mercado, que o senhor já vendeu 3 vezes na história, é isso? Não, esse foi edifício Buriti. Buriti. Mas no Centro Empresarial também, eu vendi para o BTG. Também vendeu. Vendemos lá a Torre da Ródia, né? E o Buriti já fez 3 vendas? 3 vezes, a venda de 3 vezes. A primeira venda foi na década de 90, nós vendemos do frigorífico Anglo para a Fundação GM. Depois vendemos da Fundação GM para a Heinz, depois da Heinz para o BTG. E o que era antes lá, que o senhor tinha me comentado? Antes lá era um hospital de idosos e de deficientes mentais. Né? Olha que como o imóvel se transforma, né? Ele foi transformado em escritórios. A gente observa e fala isso, assim, os negócios mudam sempre, a dinâmica muda, mas o imóvel ele encontra a sua vocação. Não, depois você tem a cidade, ela tem um movimento próprio dela, de vida. Você vê que ela vai se transformando, cidades que era agrícola passou a ser industrial, depois a indústria vai virando para serviços, de serviços para moradias, assim ela vai se transformando. Isso a gente vai sentindo em São Paulo, que a gente viveu aqui a vida toda. Eu nasci no Campos Elíseos e hoje Campos Elíseos é um local abandonado. Casarões viraram cortiços. Então, sim, é uma pena ver isso acontecer no centro da cidade. E às vezes me perguntam qual é o futuro qual é a próxima região que vai se desenvolver com prédios de escritórios. Eu falo, não tem que próxima reunião. Está pronto o centro. Faça o centro está pronto. Né? Ele só precisa de algum incentivo municipal, alguma coisa pode ser feita. Vontade política para fazer, porque o centro é fantástico. Vamos contar essa história que o senhor preparou aqui, ó. Quer ver? Olha lá, ó. O senhor Manfredo preparou a história do mercado imobiliário de São Paulo. E começa aqui na década de 50, né? Essa década de 50, o grande desenvolvimento se deu na Líbero Badaró, né? Os grandes casarões, os palacetes que existiam lá, eles foram transformados em grandes edifícios de escritório. Esses edifícios foram o marco de desenvolvimento das grandes empresas em São Paulo, das grandes indústrias, dos escritórios das grandes indústrias. E lá você teve os grandes edifícios. E aí eu gostei, o senhor foi colocando aqui, década a década, o estoque de escritórios estimado era de 350 mil metros quadrados na cidade de São Paulo. Nessa década de 50. Agora, isso aí é uma estimativa que nós fizemos. 2017 e 2018 vai entregar mais do que isso, não é isso? Sim, não tem dúvida. do que era a cidade toda. Não tem dúvida. E isso dava mais ou menos 0,15 metros quadrados por habitante. Por habitante, né? Isso aí eu fiz o quê? Eu quis fazer uma comparação de como é o mercado brasileiro, São Paulo principalmente, que é o centro da América Latina, comparado com outras capitais do mundo. Né? Isso aí eu gostaria de um dia poder apresentar.
o metro quadrado por habitante, né? Hoje em Nova York você tem, para cada habitante você tem quase, eu fiz uma colinha aqui, se você me Fica à vontade. Pode trazer para cá também, viu? Isso. Em Nova York, você tem hoje 5,5 metros por habitante De escritório de alto padrão. De alto padrão. 5,5 metros por habitante. Hoje em Nova York. Né? E em São Paulo você chega a apenas 1,30. 1,30. Então de 0,15 na década de 50 para 1,30 agora em 2018. 2018. É uma evolução. É uma evolução bastante considerável. Né? Mas você tem muito mais a ser melhorado. Como que é a melhora? Você vê que o centro da cidade está abandonado. Uhum. Não devia estar abandonado. Na verdade, esses escritórios que existem no centro, eles deveriam ser reaproveitados. Sim. Né? Tem toda a infraestrutura já lá desenvolvida. Tudo pronto. Na década de 70 tem duas fotos aqui, 60, duas fotos sensacionais. Né? Que shopping é esse que está sendo inaugurado? É o Shopping Iguatemi. Shopping Iguatemi. O que foi? Que foi a grande revolução imobiliária em São Paulo na época. Né? Inclusive, ele veio afetar o comércio da Rua Augusta. Ah, é? Né? Porque era o comércio mais chique da mais época, chique né? Da época, ele veio, inclusive, na época, os comerciantes da Augusta não achavam e metiam o pau no shopping. Assim, como isso aí não vai dar certo, não vai dar certo. Olha como a dinâmica muda por causa de uma intervenção, de um grande imóvel moderno para a época que foi construído. E muda todo o sistema comercial da cidade. E depois se revelou um sucesso. Então, né? E outro grande impacto nessa década foi o início das obras do metrô. Uhum. Né? Tem uma foto do showroom do metrô. Quer dizer, estava em construção e as pessoas iam ter uma ideia do que era, uma maquete? Não, era uma maquete da linha Norte-Sul, que estava começando a ser planejada, e aí foi a apresentação, era um showroom da apresentação de como seria a linha Norte-Sul. Devia despertar uma curiosidade incrível. Nossa, era uma coisa de louco. Fazia fila para ir ver. E talvez uma das maiores intervenções que já aconteceu nessa cidade. Deve ter mudado muito. Aí, essas fotos que eu tentei colocar nessa apresentação são impactos de décadas. O que mais impactou naquela década, determinada década, né? Então, esses dois acontecimentos foram na década de 60. O Shopping Iguatemi e o metrô. E aí, então, na década de 60, o estoque estimado era de 710 mil metros quadrados, já dobrou em 10 anos. Exatamente. Né? E isso dava 0,2 metros quadrados por habitante. Quer dizer que a população cresceu mais, né? Exatamente. Porque dobrou o número de escritórios, aí, mas não dobrou o número de metros quadrados por habitante. Exato. Então, a população, acho que era o começo da imigração, né? A população vinha crescendo aceleradamente. Década de 70, ó, as fotos já ficaram até coloridas aqui. Aí já é uma outra intervenção do senhor Alfredo Matias, que foi o grande idealizador e grande inspirador de empreendimentos inovadores. Uhum. Ele fez o Shopping Iguatemi e agora o Centro Empresarial, onde ele conseguiu agrupar as grandes empresas de São Paulo, as grandes multinacionais, num único local. Isso foi uma coisa. O senhor estava dizendo que até então essas grandes empresas elas estavam alocadas lá na Praça da República? A Praça da República era o marco dos modernos prédios de escritórios. Né? Lá você tinha o edifício Chrysler, que era fantástico também, para a época. Na Líbero Badaró tinha as grandes empresas também. E aí mudaram todas para o centro empresarial. Então, eram prédios icônicos, mas que já não estavam atendendo a demanda de tecnologia da época. Tecnologia da época. E aí, o centro empresarial tem uma característica fantástica, porque ele tem um meio andar de aproximadamente 1,80 m, que é entre cada andar tem esse espaço, onde toda a tecnologia é feita de ar-condicionado,
de hidráulica, de elétrica, etc., nesse meio. É muito fantástico. O piso elevado, o forro no teto, isso era totalmente inovador na época. Na época, tudo inovador. Década de 70. De 70. E aí a E história... também a abertura da Avenida Faria Lima, com a vinda do Shopping Iguatemi. Houve a desapropriação na época pelo Faria Lima, que era o nosso prefeito. Ele Sim. abriu a Faria Lima e aí começaram-se a Faria Lima a ser desenvolvida. E o Shopping Iguatemi foi o grande motor do desenvolvimento lá? Primeiro veio o shopping, depois veio o desenvolvimento. Depois foi desapropriado para fazer a avenida. E aí que o senhor falou que não tinha o cabeamento de telefonia. De telefonia. E os prédios construídos, inclusive esse que está aí, o Brasil Invest, não tinha telefone. Trabalhei lá, iniciei minha carreira no mercado financeiro trabalhando lá em 1999. E pertence a alguns andares, pertence a fundos imobiliários. É um prédio inteiro, a Torre Sul, por Lloyds Bank. Olha aí. Isso já foi na década de 80. Hoje, eu me lembro de cabeça, o HGRE tem alguns andares aí, talvez alguns outros fundos também tenham. E aí o senhor tinha dito que considera que essa fase dos anos 70 foi uma crise maior do que a atual. Em termos de vacância. Porque a telefonia não se resolveu de um ano para o outro. Ela ficou muito tempo. São Paulo sofreu muito sobre comunicações. Era um problema, realmente. Então, tinham prédios novos modernos, e não tinha telefone para atendê-los. E não chegava o telefone que era uma grande modernidade, né? Exatamente. E a Paulista tinha. Então a Paulista ela concorria mais, ela teve menos crise do que a Faria Lima. A Paulista ela é mais recente, mas ela era residencial, mais ou menos na mesma década que veio a mudança para essa vocação comercial? Não, a Paulista ela começou antes, né? Ela começou Sim. na década de 70, ela já tinha alguns prédios de edifícios de bancos, né? Principalmente bancos, né? E o desenvolvimento o primeiro grande prédio na Avenida Paulista foi o Conjunto Nacional. Isso. O Conjunto Nacional foi um marco também que foi a virada do residencial para o comercial lá na Paulista, né? E foi o primeiro mix de edifício e escritório de residencial. Sim. Porque lá você tem apartamentos e tem escritórios, né? Então, na década de 70, ela já estava mais desenvolvida comercialmente. Do que a Faria Lima. E era um grande concorrente com a Faria Lima. Exatamente. Acho que até hoje não é? Não, acho que já está muito solidificada. A Paulista ela é muito mais bancos, os tradicionais bancos estão lá na Paulista, né? Você tem ainda muito governo lá, empresas estatais que estão lá na Paulista. E tem uma demanda de escritórios de advocacia imensos lá também. Porque tem os tribunais, tem o Banco Central. E tem uma infraestrutura muito melhor que a Faria Lima em termos de transporte. Porque o metrô, a linha do metrô é fantástica. Sim. Né? Uma avenida que tem uma linha só para ela praticamente. Então São Paulo tinha quase que 6 milhões de habitantes, na região metropolitana 8 milhões e 100, hoje deve ser uns 12 milhões mais ou menos, se não for a memória. Hoje nós estamos em região metropolitana 20 milhões. 20 milhões. E São Paulo com 12. E o estoque de escritórios estimado já era de 1.540.000 metros quadrados e 0,26 metros quadrados por habitante. Você vê que existe uma evolução de metros quadrados por habitante. Né? E eu tinha até comentado que achava, sabendo dessa história, que foi uma grande crise, uma vacância muito alta nessa época, comparando com a atual, a vacância se resolve e sobram prédios modernos, que não tinham, né? É verdade. Imagino que esses primeiros prédios da Faria Lima eram de uma qualidade que não atendia a empresa nenhuma, que uma multinacional não tinha um prédio dessa qualidade. Não tinha. Assim como esse boom que iniciou em 2015, trouxe muita vacância, mas também trouxe uma modernização do estoque. Né? Muito grande. Hoje nós estamos em outro patamar de edifícios de escritório. Né? Nós tivemos algumas etapas de qualidade de edifícios de escritório. A Faria Lima nova, ela deu um upgrade nos edifícios de escritórios. Depois, agora, nesta década, foi a Sucre Zaidan, que deu um outro upgrade nos edifícios de escritórios. E assim a cidade vai ramificando.
E o centro continua. Quer dizer, E o centro continua lá, pronto para ser melhorado. Para ser desenvolvido. Agora vem os tempos difíceis, hein? Anos 80. Não, aí é década perdida. Né? Tempos de guerra, né? É tempo de guerra. Eu acho que nem a guerra foi tão... Para quem é mais novo e não pegou a inflação, como que foi esse período aí? Não, a inflação era uma coisa terrível para o mercado imobiliário, porque terrível e não terrível. Terrível para quem era inquilino, né, porque você sofria muito com a inflação. E os proprietários, eles queriam atualizar os aluguéis constantemente, né? E isso era muito... não dava para prever nada. Você entrava no supermercado, hoje e amanhã já era outro preço, inflação de 80% ao mês era um absurdo. Nós chegamos a bater 1.200% ao ano. Isso aí era realmente inviável você poder administrar as coisas. Então, tudo era indexado. Aí o mercado imobiliário, nessa década, ele teve vários indexadores. E o que ficou realmente era indexar em dólar. Né? Então você me pergunta, mas como que era o preço do metro quadrado em dólar? Né? Eu me recordo que o recorde na Faria Lima, em dólar, foram R$60 de aluguel, R$60 por metro quadrado de área privativa, área útil, que se falava. $60? $60. $60. Se você multiplicar isso hoje por 4, nós estamos falando de R$240. Sim. Quer dizer, o valor naquela época era mais alto em dólar do que hoje. Né? Então não é que nós batemos recordes de preço em dólar, não foi. Foi naquela época da inflação, nós tivemos dólar. Isso é assim, de um valor tão grande para quem está assistindo e quem é mais novo, para entender essa dinâmica do mercado de imóveis. As crises elas passam, vai vir mais uma, depois acaba, depois vem mais outra. E os imóveis estão aí. A cidade muda de um bairro para o outro, mas não é que o outro bairro deixa de existir. Exatamente. Tem imóveis lá sendo alugados até hoje, desenvolvidos, né? Não, e o imóvel, ele é meu avô dizia isso, né? Meu avô dizia que a população cresce, como a gente está vendo aqui, né? E a terra é uma só. Isso. Então, o imóvel ele vai ser sempre muito, muito valorizado, né? Quer dizer, não tem dúvida. Bom, nessa década de 80, São Paulo permanece aí 8,5 milhões de habitantes, 12,5 na região metropolitana e o estoque 2,5 milhões de metros quadrados. É exatamente. Um período em que, pelo jeito, não houve muita expansão, né? Porque a situação econômica não permitia. Não permitia muitos planos econômicos, muitos não deram certo, né? Então a coisa era... Agora, para vender imóvel, eu imagino, como corretor, imagino que era um período interessante, porque todo mundo queria comprar um imóvel para imobilizar o seu patrimônio, né? Porque o dinheiro não tinha valor nenhum. Não, e depois teve, nessa época, em 1975, 79, foram instituídos os fundos de pensão no Brasil. Começaram a ser criados os fundos de pensão. A Previ foi antes, quer dizer, ela começou em 72, se não me engano, mas os outros fundos, a maioria dos grandes fundos, foram criados nessa época. Comprar ativos imobiliários. E eles começaram a comprar ativos imobiliários. O que ajudou a movimentar o mercado. Exatamente. Vem os anos 90. Tá lá na tela, ó. São Paulo, Nova Faria Lima. Nova Faria Lima já é bem conhecido pelos investidores de fundo imobiliário hoje. E a Marginal do Rio Pinheiros. Então, foram as duas grandes impactos no mercado. Foi a abertura, não só a abertura, como gostaria de falar um pouquinho antes, a questão do CEPAC. Foi nessa época que foi criado o CEPAC, que foram os certificados de potencial adicional de construção. E isso aí que houve um grande impacto na cidade, porque graças a esse instrumento a cidade pôde se desenvolver de uma forma criativa, né? E também satisfazendo os anseios dos incorporadores, dos investidores e da cidade. E do poder público. Do poder público. Então, foi o grande impacto que teve a cidade, foram as estruturadas, né?
Então a Faria Lima foi a primeira e graças a Deus nós participamos desse projeto, juntamente com o Júlio Neves, que foi o idealizador. Nós fizemos toda a viabilidade econômica da abertura da Faria Lima. Ah, que legal. A Faria Lima, para quem não conhece, praticamente terminava no cruzamento com a JK, né? E hoje se estende até a Marginal ali praticamente. Né? Não, na verdade ela acabava não na JK, ela acabava na Cidade Jardim. Ah, na Cidade Jardim. Cidade Jardim, depois ela foi aberta. Essa onde nós estamos aqui já é a nova Faria Lima. Já é a nova Faria Lima. O primeiro prédio foi esse aqui, atrás de você. Olha que legal. É o Birman 29. E então, aí segunda metade dos anos 90 tem aqui, ó, Birman 21 e Birman 29. Agora estou vendo a foto, eu olhei para trás e enxerguei o prédio aqui. Tá vendo? Isso é graças à abertura da Avenida Faria Lima Nova, né? Com o CEPAX, com todo o Então nós tivemos, aí nós tivemos já a estabilização da moeda, já começou a moeda estabilizada, os CEPAX já foram instituídos, aí começaram o desenvolvimento da nova Faria Lima. E é uma nova estrutura viária da cidade. A cidade começou a ganhar, a Marginal Pinheiro, do lado direito, foi aberta. Quer dizer, nós começamos a ter um outro movimento para o mercado de escritório muito interessante. São Paulo é muito grande, né? A gente não vê grandes retrofits aqui, porque na verdade a cada década só vem mostrando um outro braço da cidade que vai se desenvolvendo. Abrindo, né? Depois tem aqui, ó, anos 2000 a 2010. Tem o Eldorado Business Tower, que também pertence a fundo imobiliário, ali perto do Shopping Eldorado. E aí você teve aqui um grande desenvolvimento de alguns empreendimentos de multiuso. Né? Então nós tivemos o WTC, o Senu, onde você tem hotel, você tem um shopping, um mall para atendimento interno do pessoal, edifício de escritórios, etc. Então você teve grandes desenvolvimentos de áreas bastante interessantes em São Paulo. Depois de um bom tempo de estabilidade financeira, o mercado responde. Então, o que você teve? Nós tivemos uma década represada, né, em que a inflação prejudicou em muito o mercado imobiliário, e depois nós estávamos comprimidos, e quando veio a estabilização, aí você vê o desenvolvimento e o movimento, e é o que vai acontecer agora com essa crise. Quando terminar nós estamos a crise, por muito tempo se represando, você vê que a absorção começou a melhorar. Então o que acontece? O que está represado vai explodir. Então isso vai melhorar. Agora não sei quando, mas vai. A gente está com o tempo estourado. Comenta esse último de 2018, por favor. E aí já tem esses novos preços do São Paulo Corporate, né? É um novo perfil de estoque de São Paulo, que é a abertura da Zucre Zaidan, também com a estrutura do CEPAC, que hoje está desenvolvendo de uma forma fantástica. Né? Então, para onde estão indo as grandes empresas? Para uma mudança de qualidade de prédios. Né? De tecnologia, né? Tecnologia. E aí tem aqui, ó, eu vou passar para quem está assistindo depois poder dar uma lida. Mas o senhor tinha me dito uma vez, me lembra se eram 19 ou 29, o senhor lembra? 29. 29. Eu errei. 29 segmentos do mercado imobiliário. Eu falo isso para quem acha que comprar imóvel é só comprar um imóvelzinho perto do metrô. Não é bem assim, né? Não. Isso é um mercado muito complexo e tradicional e profissional, inclusive. Né? Não, cada imóvel, cada tipo de imóvel tem a sua peculiaridade. Sim. Né? E tem as suas nuances, etc. Então nós temos aqui, o que eu fiz foi rapidamente, a gente começa com terrenos, né? E os terrenos você tem fazenda, sítio, chácara, loteamentos urbanos e rurais, você tem uma série de subprodutos de áreas, né? Depois você tem residencial, você tem casa, apartamento, você tem casas isoladas, geminadas, você tem apartamento tipo, cobertura, tudo isso são especialidades que você vê. Tem gente que só vende cobertura, tem gente só vende flat, só vende, né? Então, são especialidades. É muito bom. Industrial, você tem armazém em condomínio, você tem logística, você tem indústria, você tem
indústria pesada, indústria leve, então assim. todas as especialidades. Isso aí vai assim para todos os tipos de... Eu preciso terminar por causa do nosso tempo, mas a gente pode fazer um outro para destrinchar esses então, 29 aí. Tá bom. Olha, parabéns por todo esse histórico. Muito obrigado por vir aqui compartilhar com a gente. Fiquei muito feliz, mas tenho certeza que quem assistiu gostou muito. Viu? Muito obrigado. Obrigado você. e parabéns. Obrigado. Para você, um grande abraço. Sexta-feira tem mais programa Fundos Imobiliários. Um bom fim de semana, hein?